noite, meu nome é Alessandro Dias, sou do grupo da Karen e a gente vai falar sobre curativos intra-hospitalares. Mas como qualquer tema, né, que a gente vai falar, que as pessoas que a gente aborde, primeiro a gente tem que falar sobre os princípios, né, de onde tudo surgiu, para ter um embasamento mais complexo. E a gente vai começar pela introdução, né, sobre os curativos de forma geral. Tudo começou com a Florence, né, não tem como falar de princípios de enfermagem sem falar dela, porque né, ela é a mãe da enfermagem moderna até hoje, foi pioneira nos curativos, né, então não tem como começar esse assunto sem falar sobre ela, né. Nascida em 12/5/1820, né, em Florença, na Itália, né, desde pequena Florence tinha um anseio, né, um desejo por feridas em pessoas, digamos assim. Desde os seus 14 anos ela visitava aldeias carentes, escola, suas vizinhas que tinham feridas, assim, a vizinhança por perto que sofria de alguma enfermidade ela visitava. Então, desde pequena ela já tinha esse chamado e via isso como um chamado de Deus, digamos assim, né? Então, desde muito nova ela já sabia o que queria fazer, digamos. Mas, vinda de uma família de alta sociedade, eles não aceitaram a ideia porque a enfermagem, assim, engraçado falar porque até hoje em dia é assim, né? Mas a enfermagem antigamente não era valorizada e era bem mal vista, né, pela sociedade. Então, aos 31 anos de idade, a Florence se inscreveu em um curso, né, se eu não me engano, na Alemanha, e daí ela foi conhecendo vários hospitais, conhecendo né, os princípios de tudo, de curativos, né, de patologias, e daí foi desenvolvendo ainda mais o seu desejo pelo cuidado. Ela pregava muito sobre cuidados em lugares que mais necessitavam de atenção, como aos pobres, digamos assim, né? E Florence acreditava que lugares arejados e com claridade, sem sujidade, e que percorriam ar fresco, melhorava tipo assim, de uma forma bem boa na melhora dos enfermos, né? Em suas patologias em geral e nas suas feridas, assim. Ela acreditava que isso auxiliava muito no processo de saúde e doença dos pacientes. Mas Florence ficou conhecida mesmo logo na Guerra da Crimeia, né? Na época, se eu não me engano, o governador Sidney Welbert, se eu não me engano, não sei muito bem falar, mas é esse nome. Na época, com a Guerra da Crimeia, ele estava sendo muito atacado porque ele não dispunha de enfermeiras para auxiliar os soldados feridos que chegavam, né, das guerras. Então a população começou a clamar por isso, porque muitos soldados não estavam voltando, né, das guerras. Então ele, como conhecia Florence e ela já tinha se candidatado, né, a participar da guerra, né, auxiliar na guerra de uma forma assim, mais no cuidado, ele chamou Florence e pediu que ela reunisse um grupo de mulheres para poder auxiliar na guerra. E foi assim que foi feito. Durante o período, então, a Florence organizou esse grupo de mulheres e se formou aí a equipe de enfermagem, né? E Florence foi a líder da equipe de enfermagem, como é hoje em dia, né? O enfermeiro, ele é o líder, né, o gerente da equipe de enfermagem. E desde então, foi aí que a carreira de Florence ficou mais visível e ficou mais notada, porque ela conseguiu reduzir de 42% o número de mortalidade para 2%. Então é um número bem significativo, né? 40% aí, né, no índice de mortalidade. E ela desenvolveu um plano de cuidado, alimentação e higiene para cada paciente. Então, desde os primórdios, a enfermagem já tem como base que não adianta só ter uma cobertura boa, né? O curativo ele não precisa só de uma cobertura boa, mas sim o que o paciente também está ingerindo para poder ajudar ali naquela ferida, né? Para que aquela ferida assim, receba as vitaminas necessárias e tudo que ela precisa para começar o tecido de granulação até que ela se cicatrize 100%. Então, foi assim, em 1859, se eu não me engano, Florence, ela adquiriu a febre tifoide e ela teve que ficar afastada, né? E essa febre tifoide que levou ela a óbito, né? Ela adquiriu essa febre na própria Guerra da Crimeia, e daí ela teve que se afastar e ficar em isolamento. E durante esse período de isolamento que Florence ficou, ela desenvolveu seu primeiro projeto, que foi a primeira escola de enfermagem em Londres, que tinha na época duração de 1 ano e era ministrada por médicos. Então, em 13/8/1910, Florence veio a óbito. Ela teve sua homenagem em Londres, né? Ela tem uma estátua em Londres, em homenagem a ela. Ficou muito conhecida como Dama da Lâmpada, porque quando ela estava na Guerra da Crimeia, à noite, como não tinha iluminação, ela pegava sua lamparina e ia de leito em leito para poder auxiliar, né, atender os enfermos, né, naquela escuridão vasta. E hoje em dia é comemorado o Dia do Enfermeiro, né, a Semana da Enfermagem, na época em que a Florence nasceu, né, que é dia 12/5/1820 na época, né, mas a gente comemora hoje em dia, no dia 12/5, o Dia do Enfermeiro. Bom, agora a gente vai dar uma lida sobre curativos de uma forma geral, né, nos seus princípios. Na pré-história, existia uma preocupação em relação às feridas e o fato de deixá-las abertas. Eram usadas água, gelo, frutas e até lama, na tentativa de curar as feridas. No Egito Antigo, foi observado que feridas cobertas cicatrizavam mais rápido do que as feridas que ficavam abertas. O cirurgião francês Ambroise Paré, dito pai da cirurgia moderna, inovou o cuidado das feridas com gema de ovo, óleo e rosas e terebintina, e viu que gerava uma cicatrização mais rápida. Os curativos têm como função proteção de ferida, auxílio em seu fechamento e a prevenção de infecções. Sendo assim, deixar o leito da ferida limpo é de extrema importância para a sua cicatrização. Quando se tem uma ferida, sempre se atentar às seguintes questões: tamanho, profundidade, causa, presença de infecções, excesso de secreção, aspecto das bordas, contorno e se há inchaço. Os curativos têm algumas funções que são consideradas importantes, como manter a umidade, remover o excesso de secreções, promover a ventilação da ferida, proteger de novas contaminações, manter a temperatura constante, não causar reações alérgicas e ser removido de forma fácil, sem causar machucados na pele. Bom, esse é um contexto mais generalista, né, sobre as feridas, né, no Antigo Egito, né, na Antiguidade. Os curativos intra-hospitalares são procedimentos técnicos realizados pela enfermagem, dentro do ambiente hospitalar. Ele tem como objetivo de proteger, limpar e favorecer a cicatrização de lesões na pele e tecidos subjacentes. O curativo é uma cobertura estéril ou limpa aplicada sobre uma ferida para proteger contra a contaminação externa e trauma mecânico. Ele ajuda também a controlar o exudato, o odor e o sangramento. Também ajuda a manter o ambiente úmido, adequado para a cicatrização, ajuda a remover o tecido necrótico e reduzir a carga bacteriana.
além de também promover conforto e aliviar a dor do paciente. No hospital, esses curativos são chamados de intra-hospitalares porque são executados por profissionais da instituição, com material padronizado, com registro em pontuário e acompanhamento diário da evolução da lesão. Tipos de curativos e suas finalidades. As feridas ou lesões são qualquer interrupção à continuidade da pele que afeta a sua integridade. Ela pode ser superficial ou profunda, fechada ou aberta, simples ou complexa, aguda ou crônica. Os curativos, eles também podem ser chamados de cobertura e é todo o material que vai ser colocado sobre a lesão com os principais objetivos de prevenir a contaminação, proporcionar a cicatrização, proteger a ferida, absorver a secreção e facilitar a drenagem. Já em relação à classificação dos tipos de curativos, vai variar de acordo com a natureza e a localização, o tamanho da ferida. Nós temos o tipo oclusivo, que é o tipo de curativo que vai cobrir a ferida e vai absorver completamente os exudados, impedir a entrada de ar e de líquidos e também a formação de crostas. Nós temos o semi-oclusivo também, que é o tipo de curativo absorvente e comumente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exudativas. E esse tipo de curativo ele permite que a ferida respire. Nós temos o tipo compressivo, que vai ser uma bandagem que vai fazer uma pressão sobre a ferida a fim de diminuir o fluxo sanguíneo naquela lesão. Nós temos o tipo de curativos abertos, que são realizados em ferimentos que não há necessidade de serem fechados, feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas e as escoriações podem ser um exemplo desse tipo de curativo. Em relação à classificação do curativo de acordo com o tamanho da ferida, nós temos curativo pequeno, que vai ser realizado em feridas pequenas, que possuem um tamanho de até 16 centímetros. Já o curativo médio são os curativos que são realizados em feridas médias, que varia de 16,5 centímetros a 36 centímetros. O curativo grande, ele vai ser realizado em feridas grandes e o seu tamanho vai variar de 36,5 centímetros a 80 centímetros. E nós temos também o curativo extra grande, que vai ser realizado em feridas maiores, com um tamanho de 80 centímetros. Procedimento de troca de curativo. Antes de se verificar o procedimento, deve-se verificar o estado do paciente, as anotações sobre o tipo de curativo, sua evolução e cuidados específicos. Observação. Em feridas cirúrgicas, a pele ao redor da ferida é considerada mais contaminada que a própria ferida, e as feridas infectadas, a área mais contaminada é a do interior da lesão. É necessário utilizar o carrinho, na maioria das vezes, e a bandeja com o material deve ficar próximo ao paciente. Não comprimir demais com ataduras e esparadrapo no local da ferida. Também é necessário ter um saco plástico para descartar os materiais utilizados na troca de curativo para cada paciente. Os curativos devem ser trocados diariamente e sempre que se apresentarem úmidos ou sujos. Também é necessário o uso de luvas para fazer o curativo, utilizar pinças e, em alguns casos, as luvas devem ser esterilizadas. Temos que higienizar as mãos e calçar as luvas, retirar o curativo anterior, limpar a ferida, cobrir com um novo curativo e descartar os materiais utilizados no saco plástico do paciente. As coberturas de agentes utilizados para cicatrização. A escolha da cobertura ideal é fundamental para promover a cicatrização, prevenir infecções e proporcionar conforto ao paciente. As coberturas de agentes são selecionadas de acordo com o tipo, profundidade e quantidade de resultado da ferida. Tipos de cobertura: hidrocoloides, hidrogéis, alginato de cálcio, espuma de poliuretano, carvão ativado e filmes transparentes. Principais agentes utilizados no curativo: ácidos graxos, colagenase, sulfatzina de prata, prata iônica e papaina. Tem que conhecer o agente certo, é essencial para promover a cicatrização e prevenir complicações. O tratamento de feridas é a parte mais complexa da enfermagem, por isso é necessário enfermeiros habilitados. É necessário avaliar a lesão, entrar com um plano terapêutico, ensinar outros técnicos de enfermagem, entrar com uma equipe multiprofissional para ter todo o tratamento adequado. Cobertura adequada, medicação adequada, tudo isso o enfermeiro tem poder para gerenciar. Se um curativo for feito de forma errada, pode acabar piorando a situação ao invés de ajudar o paciente. Também é necessário falar sobre a qualificação, porque a qualificação do enfermeiro ela é determinante para o desfecho do paciente. Então, se tem uma falta de preparo técnico, pode levar ao agravamento da lesão e pode resultar em amputações. E isso gera uma piora do quadro e a perda da função. Em contrapartida, se tivermos uma atuação especializada, pode ser revertido quadros graves, pode ser promovida a cicatrização efetiva e pode ser devolvido a qualidade de vida, que gera resultados positivos e uma vida restaurada. E se tratando de um estudo realizado na Bahia, né, entre 2012 e 2021, foram identificados mais de 21 mil amputações de membros inferiores. Então essa liderança consta no Nordeste e esse cenário reforça a urgência de investir em formação e valorização de especialistas em feridas. E a importância disso é que o enfermeiro qualificado, ele leva um cuidado seguro, baseado em evidência e melhor desfecho. Pode reduzir complicações, internações, custos e sofrimento do paciente. Pode promover autonomia profissional e reconhecimento da enfermagem, além de proteger vidas e evitar amputações, né, inclusive no SUS, que é
um papel tão importante. Então, o COFEN avança 2 resoluções que fortalecem a enfermagem. A primeira, estabelecida em 2024, regulamenta a atuação da equipe de enfermagem na promoção, na prevenção, no tratamento e reabilitação de pessoas com lesões cutâneas. E a segunda resolução, em 2024 também, autoriza o uso terapêutico de concentrados sanguíneos autólogos não transfusionais por enfermeiros, que é mais uma ferramenta segura e baseada em evidência para acelerar a cicatrização. E o que essas medidas proporcionam? Elas ampliam a autonomia profissional, permitem o uso de tecnologias regenerativas e inovadoras, abrem espaço para empreendedorismo como clínicas e consultórios especializados e, principalmente, salvam vidas ao evitar amputações. No slide, vamos apresentar algumas das principais evoluções no tratamento de feridas, que tem como objetivo acelerar a cicatrização, reduzindo complicações e melhorando a qualidade de vida do paciente. A primeira é a terapia por pressão negativa. Ela utiliza uma pressão controlada para remover o excesso de exudato, estimulando a formação de tecidos de granulação e favorecendo o fechamento da ferida. A segunda é a laser terapia. Ela promove a bioestimulação das células, reduz a inflamação, alivia a dor e acelera a regeneração dos tecidos. Também temos a oxigenoterapia hiperbárica, em que os pacientes recebem oxigênio de alta pressão, aumentando a oxigenação dos tecidos para combater infecções e estimulando a cicatrização. E, por fim, a oxigenoterapia. Ela utiliza o ozônio por sua ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante, contribuindo para a redução de infecções e para a melhor recuperação. Em conjunto, essas tecnologias, elas representam importantes avanços no cuidado de feridas, mas sua indicação deve ser individualizada. Cada paciente tem a sua terapia certa. Precisa de uma avaliação clínica e as necessidades do paciente têm que ser verificadas para que cada terapia seja usada de forma correta. Os curativos representam uma das práticas mais importantes na assistência da saúde, sendo essenciais para a prevenção de infecções, proteção dos tecidos lesionados e também no processo de cicatrização. Com a evolução da ciência e da tecnologia, novas coberturas e produtos têm sido desenvolvidos para atender às diferentes necessidades das feridas, proporcionando maior conforto ao paciente e melhores resultados clínicos. Nós, como enfermeiros, desempenhamos papéis fundamentais, não apenas na execução dos curativos, mas também na avaliação da lesão em questão, na escolha de cobertura mais adequada, no monitoramento da evolução da cicatrização e na educação do paciente e familiares. Com o conhecimento baseado em evidências científicas, permite identificar precocemente possíveis complicações, reduzir o tempo de recuperação e contribuir para a diminuição dos custos relacionados ao tratamento. É de suma importância o cuidado humanizado oferecido pela equipe de enfermagem. É indispensável para o bem-estar físico e emocional do paciente, especialmente nos casos de feridas crônicas, que podem causar dor, limitações e impactos na qualidade de vida. Ou seja, a capacitação contínua dos profissionais e o investimento em novas tecnologias para o tratamento de feridas são fatores essenciais para garantir uma assistência segura, eficaz e de qualidade. Então, é mostrado que o conhecimento sobre curativos vão muito além do simples procedimento técnico, constituindo uma ferramenta indispensável para a recuperação da saúde. A atuação qualificada da enfermagem, aliada ao uso adequado das coberturas e ao acompanhamento contínuo do paciente, é determinante para o sucesso no tratamento e melhores desfechos clínicos.